Povo de Deus, povo abençoado, mais uma vez chegando até você, onde você estiver, no trabalho, na tua casa, nas chácaras, nas fazendas, em outras cidades aqui da nossa região, no comércio, nos hospitais, onde você estiver, estamos chegando até você através das redes sociais, levando essa mensagem de fé. Hoje então, segunda-feira, 30 de julho, iniciamos mais uma semana de trabalho, de lutas, mas também uma semana de vitórias, uma semana de bênçãos de Deus na nossa vida. E para iniciarmos bem a semana, nada melhor do que ouvirmos a palavra de Deus. Hoje então, para a nossa meditação, para a nossa reflexão, nós vamos meditar no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 31 ao versículo 35. E Jesus vai nos ensinar. Olha só o texto, você pode conferir depois aí ao lado do vídeo, esse texto. Jesus vai comparar o reino de Deus com a pequena semente de mostarda que é jogada no campo e quando nasce ela cresce e se torna uma das maiores árvores ou maior hortaliças ali. E Jesus vai dizer que ela cresce tanto que abriga até os pássaros, e os pássaros fazem ninho naquela árvore, naquele pé de mostarda. Depois Jesus vai dizer também que o reino dos céus é comparado ao fermento, uma porção de fermento que a mulher pega e coloca em 3 porções de farinha, mistura tudo e tudo fica fermentado. E Jesus termina dizendo, o texto termina dizendo que Jesus sempre falava por meio de parábolas, ou seja, de comparações. Então, para nós, você pode conferir, claro, o texto que está sendo postado aí. Para nossa meditação e reflexão hoje, eu quero dizer o seguinte: o que é uma parábola? Jesus está contando 2 parábolas aqui. É uma maneira de contar, passar um ensinamento, uma mensagem, através de comparação. Conta uma história e nessa história tem um ensinamento, uma comparação que quer ensinar algo, sabe, uma mensagem que quer transmitir. De forma indireta, ele fala de forma indireta, ensina e transmite essa mensagem de forma indireta. Usando o quê? Usando coisas do dia a dia. Jesus ele vai contar a parábola da moeda perdida, ele vai contar a parábola da ovelha perdida, ele vai contar a parábola hoje da semente, ele conta a parábola do fermento, ele conta a parábola do filho pródigo, ele conta a parábola dos trabalhadores da vinha. Jesus conta várias parábolas, sempre falava em parábolas, porque através dessas comparações ele transmitia um ensinamento, transmitia a mensagem do reino de Deus. Então é uma história que tem um fundo, um ensinamento, uma comparação. O texto de hoje fala da semente de mostarda. Naquele tempo havia uma mostarda diferente da nossa, naquela região. Era chamada de mostarda branca, que chegava a 1,20 m de altura naquela região, diferente da nossa mostarda. Mas o texto quer mostrar o seguinte, que aquela mostarda também tinha uma pequena semente, quando crescia se tornava uma árvore grande. Nós conhecemos a mostarda e sabemos que a nossa mostarda também tem uma semente bem pequenininha e quando cresce ali, cresce e se torna com folhas grandes também. Então o texto quer dizer, mostrar que Jesus compara o reino de Deus com a pequena semente que quando nasce, cresce e se torna grande, e compara também o reino de Deus com o fermento que modifica toda a massa, transforma, fermenta toda a massa. O que o texto quer nos ensinar neste dia de hoje? Primeiro, Paulo vai dizer o seguinte: o que é o reino de Deus? Ele pergunta e ele mesmo responde. O que é o reino de Deus? O reino de Deus para Paulo é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo vai dizer isso. Então Jesus começou a comparar e dizendo que a semente pequenininha cresce e se torna uma grande árvore ali. Quando Jesus começou a pregar o reino de Deus, ele começou com 12 apóstolos, depois chamou 72 discípulos e enviou-os de 2 a 2 e foram crescendo o número dos discípulos. Na carta dos Atos Apóstolos, no capítulo 2, 41, vai dizer o seguinte, que Pedro ele pregou o Evangelho, anunciou ali, pregou o Evangelho, e quando ele anunciou o Evangelho, converteram ali mais ou menos 3.000 pessoas. Atos 2, 41. Ou seja, o reino de Deus começou com 12, 72, 3.000 e foi crescendo. O reino de Deus foi crescendo. Aquela pequena sementinha foi crescendo. No mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas. No mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas. Sabe quantos cristãos que existem no mundo? Segundo pesquisas,
são mais de 2 bilhões e 18 milhões de pessoas que creem no Cristo. Ou seja, no mundo tem mais de 7 bilhões, mas desses 7 bilhões, 2 bilhões e 18 milhões, mais do que isso um pouco, se eu não me engano, são cristãos. Ou seja, de 12, hoje são mais de 2 bilhões de pessoas que creem em Jesus Cristo nas mais diversas igrejas. Então cresceu o reino de Deus? Sim, cresceu o reino de Deus. O reino de Deus cresceu. Ou seja, a semente cresceu, se tornou uma grande árvore. Podemos dizer que o reino de Deus é o povo. Somos nós, as igrejas, a igreja cristã, que está em todo lugar. Esse é o reino de Deus que tem crescido, como Jesus falou daquela pequena semente que se tornou uma grande árvore. O segundo ponto que eu trago aqui, Jesus ele diz, o reino é como fermento, que fermenta toda a massa. Ou seja, o objetivo do reino de Deus, o objetivo dos que creem, o objetivo da igreja é modificar o meio no qual nós vivemos. O objetivo do reino de Deus, nós temos que ser fermento. A igreja, a comunidade cristã, a pessoa de fé, ele tem que modificar, transformar o ambiente onde ele vive. A igreja tem que mudar o mundo, a igreja tem que modificar o bairro, modificar a comunidade, modificar a cidade. Os cristãos têm esse objetivo, fermentar toda a massa. Ou seja, o cristão tem que transformar o mundo. Você tem, meu irmão, que transformar o ambiente onde você trabalha. Você tem que transformar com a sua fé, o seu modo de ser. O poder de Cristo tem que chegar até as pessoas através do nosso modo de ser. É isso que Jesus está dizendo. Você tem que transformar toda a massa. A missão da igreja, a missão dos que creem, é exatamente essa, transformar o mundo. Podemos questionar, eu questiono sim, vou questionar. Tem aumentado o número de fiéis na nossa igreja? Tem aumentado o número de fiéis na sua igreja, na sua comunidade? Eu conheço comunidade que tem 10 anos, que são 10, 15 pessoas que participam ali. Não cresce, não acaba. Sabe? Não cresce, não acaba. Conheço comunidade e são muitas pessoas em volta. Muitas pessoas que vivem ali, que trabalham ali, que moram ali. E a igrejinha ali, ela tem 10, 15 pessoas, não modifica nada, não cresce. Então eu questiono, a tua igreja, a tua comunidade tem crescido ou tem diminuído? Há muitas pessoas que precisam ouvir a mensagem do Evangelho, há muitas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, a igreja precisa crescer, crescer, crescer. Há muitas pessoas. Agora, quem que deve fazer isso? Quem que pode fazer isso? É o padre que tem que fazer, é o pastor que tem que fazer. Sempre colocamos a culpa em alguém, a responsabilidade em cima de alguém. Não, nós cristãos é que devemos fazer com que o reino de Deus cresça. Nós é que devemos fazer com o nosso agir, o nosso testemunho de vida. As pessoas têm que olhar para nós e saber que ele crê em Deus, que ele tem Deus na vida dele, aquela pessoa tem Deus na vida dela, aquela pessoa participa da igreja, ela é uma pessoa de fé, é uma pessoa de justiça, uma pessoa justa, uma pessoa honesta. O que eu vejo muitas vezes as pessoas falando assim, fulano é picareta, está na igreja direto e é picareta. Está na igreja, só dá conta testemunho, está na igreja aí, ó, mas não vive nada do que é ensinado lá. Então olha só, nós devemos ser fermento, devemos modificar com a ação do Espírito Santo, com a vida no Espírito Santo, os lugares onde nós vivemos. Hoje quem crê em Jesus Cristo, eu vou falar uma coisa aqui, hoje quem crê em Jesus Cristo e quem não crê, quem tem religião, quem tem fé e quem não crê, está todos no mesmo balaio, está tudo misturado. Está todo mundo misturado de uma maneira que você não sabe quem é cristão e quem não é. Só sabe porque vê lá na igreja, mas o agir dele não tem diferença nenhuma do que não crê. Sabe? O agir do cristão tem que ser diferente. Sabe? Não tem como identificar hoje, só se vê ele na igreja, porque o agir dele é igual àquele que não tem religião nenhuma. Todos agem da mesma forma no mundo, sabe? É cada um para si, sabe? Cada um para si. Há uma diferença. Sou católico, mas não estou nem aí. Lá na igreja eu sou católico. Aqui, não. Aqui eu sou igual a todo mundo. Sou de outra igreja cristã, mas não estou nem aí. Aqui fora eu sou igual a todo mundo. Lá dentro eu sou daquela igreja. Sabe? Se vira. Sabe o que acontece? É que nós cristãos que cremos no Cristo,
Só demonstramos isso lá dentro da igreja. Quando a gente sai, a gente é igual a todo mundo e não agimos tal qual cremos. Esse é o maior problema. Temos que ser fermento. Tem cristão que vai à missa, tem cristão que vai ao culto de domingo, vai à missa de domingo à noite. Quando ele chega no trabalho de manhã, as pessoas olham para ele, os companheiros de trabalho, sabe? Olham para ele e falam assim: meu Deus do céu, aquilo tem religião? Aquilo tem fé? Tá é louco, não parece que é de Deus não, tô fora, sabe? Deveria ser diferente. O cristão, quando ele chegasse a algum lugar, as pessoas deveriam olhar e falar assim: graças a Deus, uma pessoa de bem está aqui, ó. Olha que pessoa, é uma pessoa de Deus, aquele ali é uma pessoa de Deus. Sabe, eu acredito que a maioria dos cristãos perderam ou nunca tiveram essa capacidade de fermentar, essa capacidade de modificar, essa capacidade de influenciar a vida de outras pessoas para Deus. Eu acredito que ou nunca tiveram ou perderam essa capacidade de influenciar, modificar, atrair as pessoas para Deus. Eu acredito que nós estamos perdendo isso, perdendo essa capacidade de ser fermento. E é sério o que eu vou dizer aqui, ó. É muito mais fácil uma pessoa que não tem religião influenciar negativamente quem tem religião e tirar ele da igreja, do que uma pessoa que tem religião influenciar uma pessoa que não tem religião e trazê-lo para a igreja. Isso é o mais sério que eu vejo, sabe? Perdemos a força, perdemos o carisma, perdemos a unção do Espírito Santo na nossa vida. E o que é pior ainda, poucos são os líderes, padres e pastores que têm essa capacidade de atrair as pessoas para Deus. Porque eu conheço líder aí, quando ele chega na comunidade, as pessoas fazem afastar. Vai para outra comunidade, quando não sai da igreja, sabe? Vai para outra comunidade. Não tem essa capacidade de ser fermento. Você tem que ser fermento, ou seja, modificar a vida dos outros. A pessoa se aproximou de mim, encontrou comigo, conversou comigo, teve algum contato comigo. A pessoa tem que ser transformada. Perceber que eu não sou igual a todo mundo, que eu não sou uma pessoa sem Deus na vida. Então, olha só, a presença da igreja, dos fiéis no mundo, deve transformar o mundo. A presença do fiel numa empresa onde ele trabalha, ele tem que transformar ali, modificar ali, influenciar a vida das pessoas ali. Isso é ser fermento. Isso é ser fermento. Irmãos, deixemos o Espírito Santo nos transformar, mudar a nossa vida, mudar a nossa natureza bruta, a nossa natureza ruim, a nossa natureza pecaminosa, mudar nosso jeito de ser, para sermos igreja de Cristo, sermos fermento, para atrairmos pessoas para Cristo. Assim a igreja cresce, assim o mundo se torna melhor. Nosso objetivo de cristão é fazer com que o mundo seja melhor, que a nossa casa seja melhor, que onde a gente mora seja melhor. Essa é a função que nós temos, essa é a função de cristão. Amém, irmão? Que Deus abençoe essa semana que estamos iniciando, abençoe a sua casa, abençoe o seu trabalho, abençoe a sua família. Seja de Deus, seja de Cristo. Que Deus te abençoe e nos abençoe. Amém.